da queda de energia, a nossa audiência pública, que visa tratar sobre a atual situação das obras do contorno viário da Grande Florianópolis e a ocupação do solo, que agora foi transferida do plenarinho Paulo Stuart Wright para o plenário da Assembleia Legislativa. Então, com a palavra, o senhor Egídio Martorano. Bom dia, deputado João Amin. Eu cumprimento a todos os presentes, em nome do deputado e dos componentes da mesa. A Federação das Indústrias, desde a primeira vez que eu representei o presidente numa comissão sobre planos, nós sempre defendemos, viu, senhor Taniguchi, o planejamento integrado e sistêmico do transporte. Não há solução para o transporte urbano de Florianópolis sem essa visão sistêmica integrada, porque hoje é uma coisa só, os municípios. E isso você pode transferir a necessidade desse planejamento sistêmico integrado para toda a nossa logística, toda a nossa macrologística. Esse planejamento integrado e sistêmico exige alguns aspectos. Primeiro, o prefeito e o vereador, o grande desafio, ele tem que parar de pensar no umbigo dele e nos seus munícipes para ter uma visão da macrologística em si, e às vezes abrir mão de projetos locais, uma visão mais sistêmica. Sem o planejamento sistêmico integrado, o custo é muito alto para nós, os usuários, na questão da qualidade de vida, na questão da falta de mobilidade. Portanto, esse planejamento, na definição do uso do solo, é essencial numa visão sistêmica. Por isso, eu parabenizo a apresentação e a visão que o senhor Taniguchi nos trouxe aqui. E esse planejamento sistêmico integrado não é só para o transporte. Esse planejamento integrado serve também para questões como saneamento, para questões como resíduo sólido. Nós temos que ter essa visualização, porque não há solução para Florianópolis, para o seu saneamento, sem uma visão sistêmica. Basta ver as correntes marítimas e tudo, não há solução. E a Fiesc sempre tem se colocado sobre isso, inclusive no planos. O segundo aspecto, e sobre a área de domínio, inclusive, que nós devemos colocar, o primeiro aspecto é o seguinte: nós temos que manter a integridade dessas áreas, que é uma questão de gestão. E isso eu participei aqui de uma audiência pública, a semana passada, e nós manifestamos nossa preocupação e nosso desconforto com um projeto de lei que tinha por objetivo a redução das áreas de domínio das rodovias estaduais. Nós devemos, sim, preservar a integridade das nossas áreas de domínio, sobre o risco de custar muito alto. Eu não preciso citar o exemplo do contorno de Florianópolis, o que aconteceu e quem está pagando a conta, porque nós sabemos que a concessionária tem dinheiro para fazer, tem um investimento. Ela já sinalizou que tem dinheiro. Mas quanto nos custou para o contorno, quanto vai custar para o usuário a não preservação de uma área de domínio, que era a área reservada para o contorno. Portanto, nós temos que manter a integridade. E essa é uma questão de gestão. E para manter a integridade, nós colocamos aqui na audiência também, do deputado João Amin, que nós precisamos fortalecer os órgãos que fazem essa fiscalização. E não mantendo essa integridade dessas áreas, o que vai custar? Uma expansão, uma ampliação. Vai custar muito caro para o usuário, vai custar muito caro para a sociedade, porque a sociedade vai ter comprometida a sua mobilidade e até a questão com uma qualidade de vida. Portanto, eu cumprimento aqui a iniciativa do deputado de discutir isso e reitero a posição da Fiesc. Nós precisamos do planejamento sistêmico integrado, da macrologística catarinense. Nós precisamos de um planejamento sistêmico integrado da nossa zona urbana de Florianópolis, da grande Florianópolis, da zona metropolitana, uma visão sistêmica da grande Florianópolis. Isso é muito importante. E reitero a posição da necessidade de se criar mecanismos e condições para os órgãos manter a integridade das áreas de domínio da rodovia, cuja ocupação errada, ou mal planejada, pode gerar custos muito altos para a sociedade. Muito obrigado. Obrigado ao senhor Egídio Martorano. Com a palavra agora o prefeito da cidade de Biguaçu, o Ramon Wollinger. Muito bom dia a todos e a todas. Quero aqui cumprimentar o presidente da Comissão de Transportes, deputado estadual João Amin, cumprimentar a deputada Dice Heidenstein. Em nome deles, cumprimento toda a mesa. Em nome do deputado federal Spiridon Amin, eu agradeço a participação. Também faço referência, já como comentado, ao deputado federal Amin, aos membros do CONDES, do qual o Biguaçu participa
desde o começo, e é muito importante essa participação de todos nesse grande assunto, nesta grande obra que é o contorno viário da Grande Florianópolis. Vou ser bem breve, deputado, tenho só 3 pontos para abordar em relação à nossa cidade. O primeiro deles é visando ao desenvolvimento, que foi comentado também pelo deputado Amin. Biguaçu, quando atualizou o seu plano diretor em 2014, nós já prevemos no plano diretor as obras do contorno do anel viário da Grande Florianópolis. Fomos o primeiro município a fazer isso, já prevendo esse desenvolvimento na região. Porém, dos 4 grandes eixos onde o contorno viário passa para a nossa cidade, os 4 grandes bairros, o bairro Estiva, o bairro Fazenda e Sorocaba, o bairro Três Riachos e o bairro Santa Catarina, que corta a SC 407, só 3 têm acesso ao anel viário, né? Que é o bairro Estiva, Três Riachos e a SC 407. Nós estamos lutando desde o começo por esse 4º acesso, que seria na região da Fazenda, do bairro Fazenda, que contemplaria também o bairro Sorocaba. Para quem não sabe, é a antiga Estrada Velha, né? Antigamente, essa estrada já existe antes da BR-101. Né? Já existia esse acesso, onde ligava o norte e sul de Santa Catarina, ligava para essa estrada. E nós não temos acesso nessa região. Então, o Biguaçu busca esse 4º acesso, né, para que desenvolva também aquela região. Nós não temos problemas com o traçado do anel viário, o traçado está definido, as áreas estão em desapropriação, estão praticamente todas apropriadas, não tem nada emperrando o traçado em Biguaçu. O que está nos atrapalhando é este 4º acesso, do qual a gente já solicitou, inclusive ao presidente da NTT, o Sr. Jorge Bastos. Ele está ciente disso, desde a época do Fórum Parlamentar, das nossas brigas lá em Brasília, né, Pitanta? Quando a gente foi lá, a gente pediu que o traçado fosse respeitado de acordo com o Fórum Parlamentar, de acordo com os prefeitos da época. O prefeito Castelo era o prefeito que estava aqui ainda agora há pouco. A gente pede esse 4º acesso, que é o grande acesso para o desenvolvimento daquela região. Outro ponto que eu queria me referir em relação às obras. Biguaçu tem 2 lotes, né? São 2 empreiteiras com 2 lotes, a Pavissolo e a Salina em Pregílio. Em relação a Pavissolo, nós estamos com um problema sério. Ramon, vou pedir licença só para, não é uma parte, mas só para comunicar a chegada do senhor Luiz Fernando Castilho, superintendente de infraestrutura rodoviária da NTT. E enquanto o prefeito Ramon faz uso da palavra, eu convido o senhor Castilho a fazer par da mesa assim que terminar o despacho ali de alguma documentação. Não, é isso. Então, só complementando, esses 2 grandes lotes em Biguaçu, a Pavissolo realmente está com um problema sério, do qual a gente deve ouvir algo aqui em relação a isso da Artérias, do Dr. Paulo Castro. E a Salina em Pregílio está indo muito bem. Eles estão trabalhando de segunda a segunda. Ontem eu passei nas obras ainda, domingo eles estavam trabalhando. A empreiteira está trabalhando exaustivamente. Porém, existe um problema, o qual já foi assunto em outra reunião da Comissão de Transporte, que são os impactos que a obra está causando na nossa cidade. Claro que impacto vai haver. O que a gente tem que trabalhar é para minimizar esses impactos. Nós estamos passando problemas sérios nas regiões lá, que são os problemas tanto na área que não está pavimentada, como nas rodovias asfaltadas. Estão sendo muito detonadas. A gente vem exaustivamente cobrando isso da empreiteira e cobrando da autopista também, da Artérias. Então, fica mais esse registro, do qual a gente espera que esse compromisso assumido dentro dessa casa, diante de documentos enviados à Artérias, sejam cumpridos, né, a minimização desses impactos e a grande busca do 4º acesso em Biguaçu. Diante disso, a gente continua esperançoso em que a autopista, juntamente com a NTT, consiga cumprir o prazo de 2019, que é o prazo da finalização das obras, e a gente fica esperançoso e torcendo muito para que essa obra realmente saia do papel. No mais, eu quero agradecer, deputado, a oportunidade.
tanto eu como nosso vice-prefeito Wilson, que também está presente aqui, e dizer que a gente cobra, mas cobra não em nosso nome, em nome da comunidade. A comunidade nos cobra diariamente sobre as obras, sobre os impactos. É isso que a gente vem aqui fazer, brigar pela obra para que ela seja melhor para toda a região. Muito obrigado. Obrigado, prefeito Ramon. A exemplo do prefeito Castelo, um prefeito também sempre atuante com relação às obras do contorno viário da Grande Florianópolis. Então, não menos atuante, o vereador representante da Palhoça, Nirdo Aluz, Arthur da Luz, o Pitanta, vereador com mais mandatos no Brasil. Bom dia a todos. Cumprimentando o nosso presidente de honra desta casa, dessa audiência pública, meu amigo João Amin. Quero cumprimentar todas as autoridades que fazem aqui presente. A nossa deputada de Palhoça também disse Raide Scheidt. É um prazer imenso, mais uma vez, estar aqui na Assembleia com a nossa deputada. Nosso deputado Esperidião Amin, em nome dele, quero cumprimentar todas as autoridades federais. Meu amigo João Amin, eu agradeço mais uma vez a sua participação e a participação do nosso deputado federal Esperidião Amin, pelo apoio maciço que vocês têm dado ao nosso município de Palhoça, especialmente hoje falando em contorno. Eu escutei atentamente o nosso representante do governo do Estado, o Tanicucci, que no qual ele falou muito bem, se manifestou-se muito bem na sua palestra quanto ao anel viário, mobilidade urbana, e tudo que ele falou, fecha junto ao município de Palhoça. Só que faltou ele falar uma coisa que ele também não sabia, que no final do contorno já tem mais de 2.000 novas famílias que já se alocaram, projeto Minha Casa Minha Vida, próximo a 500 metros do contorno no final, que é muito preocupante para nós. Aonde essas famílias vão chegar para se deslocar de carro para vir para Florianópolis. Eu quero aqui fazer um apelo em nome da NTT, que por diversas vezes, eu e nosso deputado Esperidião Amin, deputado federal, estivemos falando com o Dr. Jorge Bastos, falamos também diversas vezes com o Luiz Castilho, que se faz aqui presente, que é um prazer imenso estar aqui na nossa Santa Catarina, e principalmente em Florianópolis, para também nos ajudar. Esse é o apelo que eu aqui neste ato represento, o nosso prefeito do município de Palhoça, Camilo, já visto o motivo de doença, não pôde comparecer. Dizer o seguinte: primeiro, o nosso vice-prefeito está aqui, mas ele me deu a oportunidade de representar o prefeito, porque eu como ex-prefeito do município de Palhoça, que assinei o contorno, é que ele pediu também que me manifestasse, porque estou bem mais a par tudo que pode acontecer do município de Palhoça hoje. Eu gostaria de deixar aqui bem claro, e esse apelo que eu faço ao nosso presidente da NTT, que em 2013, quando eu fui prefeito, junto com o Castelo, que estava aqui presente, e junto com o Esperidião Amin e o Fórum Parlamentar de Santa Catarina, que lá também estava a Ideli Salvati, representando a presidente da República, e os 4 prefeitos da região, que era o Castelo, o Pitanta de Palhoça, a Adeliane de São José e o Júnior César Souza Júnior de Florianópolis. Foi assinado um novo traçado. O novo traçado foi feito por técnicos, por engenheiros capacitados das empresas. Foi contratada uma empresa e nós olhamos o projeto 100%. Assinamos. Todos assinaram em pleno acordo. E por surpresa nossa, fui conversar com alguém da Polícia Rodoviária Federal que orientaram que a Artéries estava mudando o final do traçado do anel viário. Quando eu achei mudando, de repente, para melhor. Só que, pelo contrário, doutor Luiz, eu, na minha vida, esse tempo todo que eu me conheço, há 63 anos, estou fazendo agora dia 4 de julho, eu nunca vi fazer uma rota em cima da BR-101 e fazer um X na BR-101, só no município de Palhoça. O que eu espero
é que não venha acontecer como aconteceu com a retirada do pedágio do município de Palhoça, porque fizeram uma coisa errada, desacordo com a comunidade do município de Palhoça. E o que eles estão propondo hoje, artérias, é desacordo com a nossa comunidade. Primeiro, que a BR-101 é o trecho que tem o maior movimento, não é o anel viário, é a BR-101. Onde, doutor Luiz? Eu vim do sul do município de Palhoça, eu peguei, quem aqui, de repente alguém ontem à tarde, eu peguei o movimento embaixo do Morro dos Cavalos até chegar na Palhoça. Fila constante, que levei mais de 1h30 para chegar no município de Palhoça. Andando 17 quilômetros, 18 quilômetros. Agora vocês imaginem, doutor Luiz, fazer um X e mais uma rótula, que eu não sei qual é o engenheiro, que esse engenheiro, para mim, que fez novo projeto, deve ter se formado lá no Paraguai, no mínimo, porque no Brasil não deve ter se formado, ou então se formou em Cuba, que em Santa Catarina ou no Brasil não tem uma faculdade que vai ensinar um engenheiro para fazer um projeto como ele está fazendo, porque existe um bitrem. Eu acho que ele esqueceu que na BR-101, no contorno, como falou nosso superior a mim, existe o bitrem. E o bitrem, ele precisa desacelerar e acelerar. E tem hoje 240, 250 metros somente para ele acelerar e desacelerar. O contorno que nós assinamos, quem vem do sul, deixando aqui bem claro para as autoridades que estão aqui presentes, quem vem do sul, de Porto Alegre, chegando no contorno, pega uma alça, passa por cima da BR, entra no contorno. A BR-101 está livre. Não tem nada que obstruir a BR-101. E quem vem do contorno para o sul do município de Palhoça, quem vai para Porto Alegre, vem do contorno, pega uma marginal pela direita, entra na BR e vai embora para Porto Alegre. A BR-101 está livre. Não tem nada que obstruir a BR. E quem vem do contorno para voltar para Palhoça, voltar para Florianópolis, no mínimo, um bitrem, vai descarregar em Florianópolis, descarregar em Biguaçu, descarregar aqui na nossa região, ele vem pela BR-101, pelo contorno, pega a marginal, passa hoje por baixo da BR, da ponte do Rio Cubatão, que hoje já passa caminhão, passa carro por baixo da ponte, volta, pega a BR-101 e entra na BR-101, vai para Palhoça. Não tem nada que venha obstruir a BR-101, nada. Agora o que os engenheiros estão propondo, doutor Luiz, é um X na BR-101 e um tipo de uma rota que nem nós entendemos ainda. Entendemos o que estão fazendo com o município de Palhoça. E o pior de tudo, e que ainda vão ter que fazer mais uma ponte no Rio de Pacheco, que essa ponte leva no mínimo 2 anos. E o prazo da concessão, da artérias, entregar pronta essa obra, que já era para ser entregue em 2012, passou agora para 2019, e nós estamos em 2017, 2017 para 2019 dá 2 anos. Só a ponte leva 2 anos. Então estão enganando a população. Porque estão propondo isso aqui, o que nós estamos achando, é para ter mais um entrave para levar até mais 4 ou 5 anos para deixar pronta, porque houve um entrave. Eu espero que esse entrave, essas mudanças que estão fazendo, não venha trazer problema ao município de Palhoça. Mas eu garanto uma coisa para vocês, João Amin, o que eles estão propondo para nova mudança vai ser o maior congestionamento da história de Santa Catarina. Vocês podem ter certeza. E o pior de tudo, além deles ainda trazer o maior transtorno, vão acabar hoje, que é o único que tem no Brasil, é estacionamento parada para o motorista do caminhão dormir. Aquele que dirige o bitrem, dirige a carreta, dirige o caminhão, que segundo o comentário dos motoristas, é o estacionamento Superior a mim, que foi ele que propôs a NTT, foi autorizado, aquele pátio onde era o antigo pedágio, que ficou para o motorista dormir. É uma das melhores coisas que fizeram para os caminhoneiros hoje, que é o único do Brasil, e também quer acabar. Então, são os objetivos que nós estamos propondo, que inclusive a audiência que nós tivemos junto à NTT, em Brasília, do Dr. Jorge Bastos, nos garantiu
nos garantiu, para mim, para o prefeito, para o Esperidião Amin, deputado federal, e para o João Amin, que não haverá mudança. Então, não haverá mudança. Se não haverá mudança, eu não sei por que Cartelli está insistindo em fazer essa mudança para prejudicar os palhocenses, prejudicar os catarinenses e prejudicar quem vive no corredor do Mercosul. Então, isso, eu faço apelo ao nosso Luiz Castilho, que representa aqui nesta hora o doutor Jorge Bastos, ao nosso João Amin, que não deixe, não autorize essa mudança, porque essa mudança vai prejudicar, sim, a nossa região metropolitana da Grande Florianópolis. Muito obrigado a todos e conte com o município de Palhoça, conte comigo e obrigado por todos. Obrigado. Obrigado, vereador Pitanta. Agora nós vamos começar o segundo momento da audiência pública, onde a gente vai abrir a palavra. Para deixar o senhor Luiz Fernando Castilho mais à vontade, a gente combinou aqui de ele não se manifestar ainda nesse momento. Ele primeiro vai ouvir todas as ponderações, por isso nós vamos ter que ser bem objetivos. As inscrições já foram feitas, né? E depois das considerações, como vai ter a necessidade de dar várias respostas, o doutor Castilho e as demais autoridades que precisarem se manifestar representando algum órgão vão poder fazer nessa sequência. Então, eu peço para as pessoas continuarem nos seus locais, que o Palito vai encaminhar o microfone para as suas ponderações. O primeiro que vai fazer o uso da palavra é o suplente de deputado estadual, Roberto Salum. Por favor, Palito. Ali. Se eu puder pedir a objetividade das pessoas e puderem fazer o uso da palavra até os 3 minutos, eu agradeço, até para a gente dar a dinâmica necessária dessa audiência pública. Então, com a palavra, o doutor Roberto Salum. Senhores da mesa, Esperidião Amin, meu respeito, porque acho que 2018 voltas, mas pode dizer que os 15 não voltarão, porque não estarão aqui. A mudança é essa, nós voltaremos, porque quem usou dinheiro na eleição não vai poder usar na próxima, para ganhar da gente. O que eu quero dizer, Pitanta? Eu poderia colocar o nariz aqui de Pinóquio e achar que todo mundo é palhaço. Porque uma autopista que é erguida com dinheiro do país, com empréstimo do BNDES, para construir os pedágios, ganha uma pista, ganha o asfalto do Brasil e continua nos enrolando. Não respeita os moradores. A indenização, senhor prefeito de Biguaçu, é uma piada o que eles estão fazendo com o povo. Eles mandam para a justiça, moradores aí de 50 a 80 anos estão perdendo seus bens e eles simplesmente fazendo uma indenização porca do jeito que eles estão tratando o nosso país. Querem acabar agora com os moradores de Biguaçu. O deputado Esperidião Amin, eu pediria que o senhor fosse parceiro do meu programa de televisão, da dona Terezinha, talvez não lhe falaram. Ela mora há 80 anos aqui em Biguaçu, ali em São Miguel. E ali tem 50 famílias que a autopista está querendo tirar para largar. Aí eu pergunto, vale mais 47 anos um asfalto feito ou um morador de 80 anos local quer deixar ela sem moradia? Então eu pediria o apoio aos nossos deputados para que junto comigo na televisão, né, a minha querida deputada Dirce e o João Amin, aqui os únicos, infelizmente, representando o povo de Santa Catarina. João, é vergonhoso e não vamos nos curvar para esses homens, porque esse contorno é uma piada. Era para sair em 2012, nós estamos em 2017, isso é uma falácia, uma mentira. Nós temos que criar vergonha na cara. E eu quero pedir desculpa aqui aos cabelos brancos, aos únicos que eu devo respeito, que o povo de Santa Catarina não merece esses homens aí, tem que estar na cadeia. Quem fez esse contrato vagabundo em Brasília, tinha que estar na cadeia. Esses que nos usaram e que estão usando a pista livre, solta e com o nosso dinheiro. Muito obrigado. Obrigado ao sempre enérgico doutor Roberto Salum. Com a palavra, o Ricardo Saporiti.
Bom dia a todos. Eu só pedi a palavra porque eu acho que pela empolgação do nosso vereador Pitanta, ele colocou assim sobre os profissionais que trabalham na autopista, na NTT. Eu, Pitanta, com todo o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, já de muitos e muitos anos, eu acho que você exagerou um pouco. São profissionais de alta capacidade, são profissionais que realmente têm feito um grande trabalho de projetos da via de contorno. O que está havendo é uma divergência técnica, puramente técnica, de um conceito, de um tipo de interseção para outro tipo de interseção, que significa o seguinte, é a priorização. Um projeto prioriza a BR-101 e outro projeto prioriza a via de contorno. É uma questão técnica de conceito. Então, com todo respeito, eu novamente peço assim que o nosso respeito como técnico é muito grande por todos os profissionais que estão trabalhando. Muito obrigado. Obrigado, doutor Saporiti. Com a palavra, o vereador de Antônio Carlos, Felipe Schmitz. Nobre deputado João Amin, deputada Dirce Raderschein, que em nome de vocês cumprimento toda a mesa e a todos os presentes. Ao receber o convite para essa audiência pública, e aqui estou representando todos os 9 vereadores e também o prefeito Geraldo Paulo de Antônio Carlos, não poderia deixar de participar para fazer 2 pequenas ponderações que afetam em cheio tanto o município de Biguaçu como também o nosso município de Antônio Carlos. Primeiramente, seria a situação que se agrava a cada dia que é a situação que se agrava a cada dia, e com a obra do anel viário ali na localidade de Santa Catarina, é a situação da SC 407, que na visão de todos os Antônio Carlenses, biguaçuenses também, é um grande descaso do governo do Estado com essas 2 populações. Nós, na Câmara Municipal e tanto no Poder Executivo, estamos enviando semanalmente reivindicações ao governo do Estado, através desses 2 poderes, porque essas obras do anel viário, com certeza, estão dificultando o tráfego na região, e o município de Antônio Carlos, que tem 10, 11 mil habitantes, e é considerado, por lei, a capital catarinense das hortaliças, não tem o mínimo de respeito esperado e merecido por esse município, que é o município mais produtor de hortifruti granjeiros do estado de Santa Catarina. E estamos aqui para reivindicar, em nome de todos os nossos munícipes, esses pleitos que são de extrema urgência, porque nossos agricultores que descem todas as madrugadas para fazer as suas entregas nos restaurantes, mercados e por aí afora, merecem essa consideração por parte do nosso governo estadual. E a segunda ponderação seria todos os ônus que a construção também vem trazendo para o nosso município, que é um município pequeno, um município onde grande parte, quase que a totalidade dos recursos já está destinado, já está planejado, e com a instalação da empresa que está realizando as obras ali em Santa Catarina, que, ao nosso ver, está realizando um bom serviço, rápido também, uma base se instalou na divisa, só que dentro de Antônio Carlos. E nós estamos tendo todo esse revés de dar o suporte de saúde,
e de educação para essa empresa que é bem movimentada ali na região. Então, eu trago aqui, já que fomos convidados por esta Casa Legislativa a participar dessa audiência pública, o apelo da administração municipal, porque o município, e a grande maioria dos municípios catarinenses são de pequeno porte, nós não podemos ficar esquecidos frente a essas grandes obras desenvolvimentistas que acontecem agora na nossa atualidade, na nossa região. Muito obrigado. Obrigado ao Felipe. Realmente, a sua reivindicação sobre a SC 407 está sendo pauta em diversos momentos aqui da Assembleia Legislativa. Eu passo agora a palavra ao senhor Newton Gava, consultor de Engenharia de Tráfego da NR Engenharia de Transporte Limitada. Senhoras e senhores, eu falo aqui como responsável pelos estudos de tráfego do contorno de Florianópolis. Queria dizer ao nobre vereador de que eu sou professor universitário, milito na área de engenharia de transportes desde os anos 60, debaixo dos meus 71 anos, com mais de quase 50 anos de experiência. E posso lhe dizer o seguinte, que a questão da solução técnica dada à interseção sul do contorno, ela é uma questão, como disse bem o colega Saporiti, uma questão técnica em que estão contrapostos dois conceitos diferentes, mas que não são conflitantes, eu diria. Ambas as soluções técnicas estão respaldadas por estudos de tráfego que demonstram que a capacidade da interseção é a suficiente para atender a demanda durante todo o período de concessão e mais, por mais de 20 anos. O que eu gostaria de dizer é que essa solução que, nesse momento, está sendo desenvolvido o projeto executivo, a solução que foi criticada aqui, ela prevê a prioridade para o contorno, já que, a partir daquele ponto, a demanda de caminhões para o contorno é da ordem de 10.500 caminhões por dia, enquanto a demanda em sequência para a BR-101 é da ordem de 3.500. Então, é lógico que se dê prioridade para a diretriz do contorno em relação à conexão sul. Nesse ponto, de cada 4 caminhões, um vai se dirigir ao contorno. E como disse muito bem o deputado Espiridão a mim, a questão do fator de equivalência dos caminhões. Cada caminhão em extensão, caminhões de 25, 30 metros de extensão, ocupam um espaço muito maior do que um automóvel. Então, se considerar o fluxo equivalente de caminhões mais automóveis que se dirigem para o contorno, esse é muito maior do que o fluxo equivalente dos automóveis que se dirigem para a BR-101. Daí esse conceito, daí esse conceito de que seria interessante uma conexão mais direta, mais fluida, do trecho sul da BR-101 com o contorno. Existem outros conceitos envolvidos, o conceito do entrelaçamento de tráfego, que o engenheiro Saporiti colocou como um dos pontos a serem considerados, mas eu diria que, na análise dos estudos de capacidade, feito com modelos de simulação de tráfego dos mais modernos, tanto uma solução quanto a outra solução atendem, em termos de capacidade, às necessidades tanto do contorno quanto da BR-101. Quanto ao ponto de que o deputado Espiridão colocou muito propriamente, naquele ponto, não é absolutamente 85/15 a distribuição do tráfego da 101. É 85/15 a distribuição do tráfego lá no quilômetro 210, no Distrito Industrial de São José. Assim, 85% do tráfego é urbano e 15%
é rodoviário. Mas lá embaixo, lá no quilômetro 220, nós temos uma demanda da ordem de 40 mil contra 160 mil em São José. Então, essa demanda de 40 mil é meio a meio para o contorno. E muito bem como o senhor colocou, quer dizer, a sua experiência, a sua sensibilidade, vamos dizer assim, deputado, deixa muito claro uma coisa que nós verificamos nas simulações. Metade do tráfego, em termos equivalentes, vai para o contorno, metade do tráfego vai para 101. Isso em equivalentes. Mas prevalece, dentro desse conceito que foi adotado até agora, o fato de que se deve dar prioridade na ligação para o tráfego de caminhões, porque são justamente eles que provocam a maior ocupação da via, se é que a gente pode colocar em termos de densidade de tráfego. Era isso. Muito obrigado, senhor Newton Gava. Com a palavra, o vereador Bala, de Palhoça. Quero saudar a todos, né, aqui presentes, em nome do nosso município de Palhoça, em nome da Câmara de Vereadores. Quero cumprimentar o deputado João Amin pela essa iniciativa de propor e de estar aqui presidindo essa grande audiência pública. Quero também cumprimentar a nossa deputada de Palhoça, moradora de Palhoça, dona Dirce, mas de forma nenhuma poderia deixar de ressaltar o trabalho que é realizado, né, lá na Câmara Federal pelo nosso grande representante lá, nosso Esperidião Amin. Sempre que eu vejo, seja na televisão, seja na Hora do Brasil, ele está lá defendendo o nosso Estado e está defendendo principalmente a duplicação, como defendeu, agora o anel viário. Então, deputado, quero deixar os nossos cumprimentos por tudo aquilo que o senhor faz pelo nosso Estado. E não poderia de forma nenhuma, senhor presidente, de ressaltar o trabalho que o nobre vereador Nirdo Arthur Luz, o Pitanta, tá? Um homem que sempre trabalhou também, quando foi prefeito, trabalhou pela tiragem lá do nosso pedágio, onde estava colocando, e hoje também foi a pessoa que levantou esse problema dessa interseção lá do projeto que foi feito, aprovado em audiência pública, senhor presidente e senhores aqui. Audiência pública que foi realizada para que o contorno foi feito dessa forma. Então, para nossa, né, até a nossa surpresa, de uma hora para outra, foi mudada esse contorno. Então, o nobre vereador, mais uma vez eu digo, o Nirdo, levou esse problema para a Câmara, lá foi levado para Brasília, fez uma audiência para uma reunião, e lá foi resolvido isso aí. Mas, senhor, o nosso deputado Esperidião aqui falou muito bem, deu a sugestão, e eu quero dizer, seu deputado, que fosse mudado um pouco a sequência. Eu acho que hoje o município mais atingido por essa mudança é a Palhoça. Então, essa audiência pública, concordo, eu acho uma coisa muito importante, essa audiência pública que o senhor sugeriu que fosse feita na Câmara de Vereadores, com a participação de todos os vereadores, de toda a liderança do nosso município. Porque é um problema que vai atingir a cidade, que é a maior cidade. Hoje, Palhoça é maior do que 253 cidades do estado de Santa Catarina. Mais 30 segundos, vereador. Certeza que Palhoça merece mais um pouco de respeito. E gostaria também de usar esse momento para pedir para hoje artérias da autopista litoral que também dessem um pouco mais de atenção, né, para aqueles pedidos que a gente está fazendo em torno de mudança, algumas mudanças dentro do nosso município, com esse crescimento que existe hoje muito grande do município de Palhoça. Muito obrigado. Obrigado, vereador Bala. Com a palavra, o representante da Câmara de São José, Diócles João Vieira. Inicialmente, eu gostaria de saudar o deputado João Amin pela iniciativa, estender o cumprimento aos demais componentes da mesa e só lembrar
que São José é o município que realmente tem um problema grande de mobilidade, não só dentro do município, mas de toda uma região. E lembrar aos deputados, porque São José está elaborando um novo plano diretor. Atualmente, o plano diretor vigente é de 1985, ele foi elaborado em 1980, onde ele previa 5 rodovias de escoamento da capital para fora, para os outros municípios. Esse projeto ele não foi concluído porque essas 5 rodovias, elas dependiam, que não era um compromisso só do município, era um compromisso de uma região. E acabou sendo prejudicada, ficou apenas a PC3, que foi feita a parte continental, que ficou estagnada na Avenida do Jardim Atlântico. E a Avenida Beira-Mar, que foi concluída, que foi executada apenas dentro do município de São José, e não chegou a interligar da Via Expressa. E as outras 3 rodovias não foram concluídas exatamente porque por falta de recursos para poder ser feito essa mobilidade urbana que hoje tanto é necessário. Então, só para os nobres deputados, é momento de orçamento, né? Começar a alocação de recursos para fazer essas implementações dessas rodovias, já começar a criar a rúbrica orçamentária e dinheiro. Porque São José está fazendo um novo plano diretor, é feito pela Associação dos Municípios da Grande Florianópolis, uma equipe competente, e está sabendo exatamente levantar o que é necessário para acontecer essa mobilidade urbana, para descongestionar Florianópolis. Quer queira ou não, São José é a porta da capital. Nós temos que fazer o tratamento adequado para Florianópolis, São José, Biguaçu, Palhoça, porque esse é o corredor, não tem como fazer diferente. Então, era nesse sentido, doutor João Amin, parabenizá-lo por o seu trabalho, pela sua iniciativa e dando oportunidade para que realmente aconteça muito mais rápido o que está sendo pleiteado. Muito obrigado. Obrigado ao senhor Dioceles. Desculpa pela pronúncia errada aqui, mas o pessoal do CEBEM e o Palito estão querendo me derrubar aqui. Então, passo a palavra agora para o engenheiro José Antônio Latrônico Filho, conselheiro do CREA de Santa Catarina. Deputado João Amin, demais membros da mesa, deputado Esperidião, demais colegas da plenária. Eu, como conselheiro do CREA e diretor do Sindicato dos Engenheiros, não poderia deixar de me manifestar em função das palavras depreciativas que nossa categoria recebeu nessa Casa Democrática. Da mesma forma, é democrática, eu também posso ter uma manifestação em nome dos nossos profissionais, em nome daquele conselho. Não acho justo a depreciação com os engenheiros do nosso estado, da Arteres, e aí eu quero colocar para o diretor Castilho, para você fazer uma reavaliação se esses engenheiros não são qualificados para comandar, né, para estar à frente da autopista, que seja analisado junto à NTT a troca, no mínimo desses profissionais, que estão nos dando consultoria aqui em Santa Catarina. Newton Gava já se manifestou, tem ajudado também a Fiesc a nortear os seus trabalhos, o GPT, Grupo Tripartite Paritário, né? Então, eu gostaria que você levasse para a agência, né, essa mensagem no sentido de reavaliar se esses profissionais devem ou não continuar à frente dos trabalhos aqui em Santa Catarina. E quero aproveitar a oportunidade para também deixar um registro. Na última plenária do Conselho de Engenharia, o presidente do CREA, engenheiro Kita, conversando comigo, pautou o assunto da mudança desse trevo
final do trecho sul contorno BR-101, em função de duas denúncias, aonde apresentam ações não republicanas lá, mas como são denúncias, a gente não pode estar colocando elas como fato, né, decisivo, em função de que poderá ser, como vem oriunda de Palhoça, também poderá ser questões políticas internas lá que essas denúncias apareçam. Mas elas já foram registradas naquele conselho, naquela plenária 855, né? Então, quem tiver interesse, elas estarão lá, né? E acho que a NTT deve ter interesse, sim, nesse assunto, né? A questão da troca do trevo final lá, como já foi bem colocado aqui, são visões diferentes técnicas e que devem ser apuradas. O que nós não aceitamos é que uma ação política de interesse seja sobreposta aos estudos técnicos de engenharia. Mais 30 segundos, senhor. Isso nós vamos recorrer às outras instâncias, se esse fato acontecer. E gostaria que a NTT ficasse bem atenta a esse assunto. Muito obrigado. Obrigado, senhor José Antônio Latroni. Com a palavra, a deputada Dirce Heidenscheid. Bom dia a todos. Parabenizar o nosso presidente da Comissão de Transporte, o deputado amigo João Amin, bem como seu pai, que é um defensor lá em Brasília de todos os assuntos aqui de Santa Catarina. Saudar, em nome deles, toda a mesa que compõe aqui nesse momento, nessa audiência pública, o meu vice-prefeito Amaro, Bala, enfim, o nosso vereador Felipe, enfim, todos vocês que, de uma forma ou de outra, estão aqui lutando e atentos a uma situação bastante complicada que se chama mobilidade urbana, que se chama anel viário. E hoje, vendo aqui que nós estamos em minoria, algumas mulheres aqui, eu, como representante das mulheres, não poderia deixar também de me posicionar. Eu estava comentando agora aqui com os meus colegas aqui na mesa, que eu estive recentemente, Antônio Carlos, e também em São Pedro de Alcântara, onde eu vi a beleza que está ficando o anel viário. Beleza, um espetáculo de contorno. Nós precisamos urgentemente da resolutividade dessa situação. Então, nós pediríamos a conscientização, nós pediríamos a integração e que esse assunto fosse debatido, que fosse entrado num consenso o mais rápido possível. Porque quem está sofrendo com tudo isso é a Grande Florianópolis, é o desenvolvimento da Grande Florianópolis, dos municípios que compõem a Grande Florianópolis. Veja aqui o prefeito de Biguaçu, o vice-prefeito de Palhoça, São José também representado. Enfim, nós precisamos que Santa Catarina cresça. Nós já estamos vivendo num país onde estamos com grandes dificuldades financeiras e econômicas, políticas, né? Então, nós precisamos que realmente a parte técnica, eu vejo falar a parte técnica, eu vejo falar a parte política, né, presidente? Mas eu vejo que nós temos que pensar nas pessoas. Nós temos que pensar nas pessoas. Eu que moro na Palhoça, eu sei o quanto eu sofro para chegar em Florianópolis. Eu, às vezes, quando eu quero para levar 15 minutos, eu levo até 1h30, 2 horas para me deslocar a 14 quilômetros daqui do centro. Então, nós precisamos urgentemente pensar nas empresas, nós precisamos pensar nos transportadores das pessoas que poderiam estar desviando o caminho através do anel viário, do contorno viário, e nós precisamos dar mais mobilidade. A mobilidade hoje é o tema que está mais em evidência em todas as cidades, em todo o nosso país. Portanto, gente, nós temos aqui que ter consciência e nós temos que sentar, discutir, como hoje está sendo feito aqui esse momento de discussão, onde as pessoas podem se posicionar e dizer também externar seus pensamentos, mas precisamos fazer um fecha. Precisamos
o mais rápido possível, ter esse entendimento para que a obra aconteça e nós possamos fazer uma grande festa, uma grande mobilização para inaugurar esse tão sonhado contorno viário da Grande Florianópolis. Muito obrigada. Obrigado, deputada Dirce. Com a palavra, a arquiteta Silvia Lenzi. Não é Ana, Silvia. Agora aprendeu. Bom dia a todos. Arquiteta Silvia Lenzi, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo e também integrante do CONDES. É só reiterando algumas questões que já foram postas aqui, da importância desse estudo de ocupação ao longo da rodovia e de um entendimento que essa rodovia, a ocupação ao longo dela, ela tem um caráter, uma estrutura regional ou macro-regional. Então, acho que é muito importante assim, essas questões colocadas de fazer esses ajustes em cada município, em função das comunidades que moram perto, em função das acessibilidades, mas eu acho que isso deve ser antecedido por um conceito dessa rodovia e da ocupação ao longo dela. Nós temos aí a previsão do PEDUI, que é um plano de desenvolvimento integrado da região metropolitana, e nós não podemos correr o risco de ter uma visão fragmentada dessa ocupação pelos municípios, porque a situação particular de Florianópolis, da região da Grande de Florianópolis, a alça de contorno passa por ali ou passa por ali, não tem outra alternativa. Nós não somos uma cidade, exemplo de Curitiba, que é concêntrica, que a gente pode distribuir esse acesso no entorno da cidade. Então, até pelas características topográficas, esse é o lugar de passagem, tem que ser olhado com muito cuidado, com muito carinho, em função de oportunidades de localização de centros de distribuições e outros equipamentos de maior porte, que a gente já sabe que na área urbanizada nós não estamos mais dispondo desse espaço. Então, a minha sugestão é que essas discussões com os municípios, com as câmaras que foram sugeridas, que seja antecedida dessa discussão mais do conceito macro da rodovia, da ocupação ao longo dela. Sem depreciar, Latrônico, os engenheiros, mas a arquiteta focou no assunto da audiência pública, que é a ocupação do solo. Então, parabéns à senhora Silvia Lenzi. Com a palavra, o senhor Antônio de Arruda Lima, presidente da Comissão de Transportes e Mobilidade da OAB. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar o excelentíssimo senhor deputado João Amin e, em nome dele, cumprimentar todos os presentes que aqui estão hoje nessa audiência pública, dizendo que, primeiramente, que a OAB hoje compõe o CONDES e compõe também o CODERF, que é o Comitê Deliberativo da Superintendência da Região Metropolitana. No que se refere à discussão da divergência técnica existente sobre a alça de contorno no eixo sul, eu, como leigo, ainda não estou efetivamente convencido da interferência, como eu estava conversando com o engenheiro Newton Gava aqui, mas eu acredito que uma sugestão que eu gostaria de deixar é que a gente pudesse confrontar especificamente essa questão técnica e que a gente também pudesse ter muito mais tranquilidade de se posicionar a esse respeito da melhor decisão técnica para essa definição do traçado. Apesar de não estar, como eu disse anteriormente, que eu sou leigo no assunto, mas como motorista eu acho que eu não estou convencido da interferência entre os eixos, entre a via principal da BR-101 e o acesso à alça de contorno viário. Em relação ao uso e ocupação do solo, eu gostaria de sugerir, até estimando aí as palavras do nosso companheiro superintendente, o Cássio Taniguchi, em que nós tivemos um grande esforço, em paralelo com o CONDES, inclusive, para constituir a região metropolitana, entendendo que ela deve abarcar todo esse arcabouço da mobilidade, do saneamento básico, que dá interferência entre todos os municípios desta região. Então, eu gostaria de solicitar, em relação ao uso e ocupação do solo, até me aliando ao posicionamento da arquiteta Silvia, que foi muito bem colocado, que seja criado um projeto de lei de origem aqui da própria Assembleia Legislativa, de maneira a proteger o uso e ocupação do solo da alça de contorno viário, à medida que os projetos eles possam ser bem definidos e o uso e ocupação do solo seja utilizado de maneira realmente adequada. Então, a sugestão é essa, justamente para que a gente não fragmente
e coloque a cada município definir como vai ser utilizado o solo na região de entorno, na faixa de domínio especificamente, protegendo efetivamente a liberdade de mobilidade necessária para o desenvolvimento econômico. Então, eu gostaria de sugerir que isso fosse proposto aqui por essa casa, para que a gente pudesse realmente ter a proteção legal, viabilizando inviabilizando a interferência, a necessária interferência que pode ocorrer de forma irregular, assim como aconteceu em Palhoça, em um momento anterior, que um condomínio saiu na alça de contorno, onde deveria ser Mais 30 segundos. Onde deveria ser um eixo protegido, e que, lembrando que qualquer interferência que altere o projeto vai impactar diretamente no nosso próprio bolso, porque vai ter o reequilíbrio econômico-financeiro da tarifa. Então, essa é a minha sugestão que eu gostaria de deixar a essa casa. Obrigado. Obrigado, Antônio de Arruda Lima. Com a palavra, o vice-prefeito de Biguaçu, Wilson Alves. Eu queria agradecer ao deputado João Amin por realmente fazer essas audiências públicas e também agradecer a presença da deputada Dirce. Queria fazer uma pergunta: onde é que estão os outros deputados? Segundo, parabenizar o Espiridion Amin, porque eu acho que em Brasília nós só temos 16 Amin. Onde é que estão os outros deputados federais? Porque sabiam da audiência que nós tínhamos em Brasília, ninguém nos acompanhou. Estavam os 3 prefeitos da Grande Florianópolis. E hoje, aqui estamos representados 16 Amin. Amin, meu abraço, endossando as palavras do nosso amigo, 2018 está chegando. Volta a mim. Também quero dizer de que, quanto à autopista, agradecer o atendimento que ela tem dado a todos os vereadores e a toda a comunidade de Biguaçu, nas reuniões, nas idas dos agricultores, para negociações, assim que é solicitado. E também a NTT, na pessoa do Gilmar, também, que sempre nos atendeu muito bem aqui em Biguaçu. Agora, sei também de que eles não podem controlar tudo quanto a Saline, que realmente está deixando muito a desejar no nosso município, quanto às estradas, tanto urbanas quanto rurais. Queria pedir encarecidamente, que isso já foi motivo de reunião no gabinete do prefeito, não por uma oportunidade, por várias oportunidades, o relatório inicial de que foi feito, tanto na parte rural da urbana, das nossas rodovias. Até hoje não nos entregaram, deputado Espiridion Amin. O que eles nos dizem é de que não faz a manutenção porque é falta de drenagem na construção da época dos nossos asfaltos. Aí eu lhe pergunto, Antônio Carlos, a SC 407 que vai dar Antônio Carlos foi construída pelo deputado, então governador Espiridion Amin, há 17 anos. Nunca foi feito, 14? 32. Eu só estou botando pela metade. Estamos, desde dezembro, aguardando ao nosso secretário da Infraestrutura, que nos foge, que também tem o narigudo, bem lembrado, para o nosso querido Salum, né, o narizinho comprido. Foi assinado o contrato em dezembro, em novembro, para começar em dezembro. Pegaram o dinheiro, acho que foi para Brasília também. Acabou, até hoje não começaram a obra. Então, deixa aqui registrado a necessidade de urgente também, a ligação da Petrobras Vila Forquilinhas, que liga São José, vai aliviar o trânsito. A Coca-Cola, agora dizer que é 15%, 20%, acho que eles fizeram em Paulo Lopes e fizeram lá em Tijucas, porque mais 30 segundos, Wilson. Nós aqui, local, sabemos o que é o nosso sofrimento. A deputada falou que leva 1h30 para chegar. Nós, em Biguaçu, igualmente levamos 1 hora. Então, eu gostaria de pedir à NTT, que está presente a autopista, esse relatório inicial das nossas obras, e que realmente fique registrado o comprometimento dessa comissão, que após o término da do contorno da BR-101, que para nós é a rodovia do café, tá? Que eles passam e deixam como eles começaram
o contorno da BR-101. Obrigado, vice-prefeito de Biguaçu, senhor Wilson Alves. Com a palavra, engenheiro diretor do escritório do CREA de São José, Laudione Dal Ponte. Acertei? Bom dia a todos. Eu quero lembrar que já foi falado, né, nós precisamos de planejamento. Sem planejamento, e esse planejamento tem que acontecer. Às vezes se faz projetos e as coisas vão acontecendo, e já teve, por exemplo, quando começou a concessão, esse caminho já estava traçado, e nós ficamos discutindo já uma dezena de anos praticamente, e ainda temos dúvida onde vai passar o projeto. É muito complicado. Agora parece, o Pitanta está falando, parece que tem mais uma complicação no final do trecho. Quer dizer, nós tivemos um grande problema por falta de alguém assumir na ocasião onde o contorno já estava decidido que ia passar. E agora nós estamos prolongando. Mas eu queria lembrar outra coisa, e a 282, na verdade, não existe no trecho de Santa Amaro e no trecho de Palhoça, né? E parece que até no Planos foi sugerido que se fizesse uma rodovia independente, ligando a nossa 101 aqui na Via Expressa, diretamente a Santa Amaro. Será que está sendo pensado nisso? Porque daqui a pouco, como vai continuar a 282 naquele trajeto onde ela não foi, está coincidindo com a estrada estadual? Essa é a pergunta, se alguém puder me esclarecer, seria importante também. Eu não quero interromper o senhor, mas eu peço para o senhor direcionar a sua pergunta, porque daqui a pouco nós vamos ter os encaminhamentos e as autoridades vão falar novamente. Nós temos aqui autopista, NTT, Câmara Municipal e Prefeitura de Palhoça, Câmara Municipal e Prefeitura de Biguaçu, Assembleia Legislativa. Só peço para o senhor direcionar o seu questionamento, senão vai ficar no ar e é capaz de nós não dirimir essa dúvida. Talvez seja importante até que o superintendente da região metropolitana, uma vez que todos esses assuntos fazem parte da solução da nossa mobilidade, talvez ele possa dizer se existe um estudo. Perfeito. Obrigado. No momento adequado, o senhor Cássio Taniguchi vai se manifestar. Com a palavra, Jaime Luiz Zilioto, coordenador do Condes da Grande de Florianópolis. Presidente da mesa, deputado João Amin, e a todos os demais participantes e senhoras e senhores. Eu pedi a palavra para dizer a vocês que nós viemos aqui para uma audiência voltada à questão do uso do solo. E confesso que eu estou um pouco chateado, porque eu imaginei que tinha mais matéria, mais assunto relevante sobre esse assunto. Mas o deputado Esperidião, ele nos deu uma ideia luminosa. Ele disse com propriedade que esses assuntos eles devem ser discutidos e avaliados junto às câmaras de vereadores dos municípios, porque é ali que acontece o fato, é ali que poderão acontecer os problemas. Então, mais do que justo de que as câmaras de vereadores imitam as suas opiniões e digam o que querem para os seus municípios. Eu acho que isso é uma coisa absolutamente válida e veio num bom momento. E eu já quero adiantar ao deputado Esperidião que o Condes já convocou uma reunião segunda-feira próxima, às 14 horas, com o grupo de trabalho que vai cuidar desse assunto, e nós já assumimos o desafio e vamos emprestar o trabalho do nosso caro amigo e sempre presente, Dr. Cássio, para nos acompanhar
e vamos fazer, então, esse trabalho junto às câmaras municipais. Nós iremos até os municípios, participaremos das reuniões dos vereadores e vamos auxiliá-los para que isso aconteça da melhor forma possível. E a minha pergunta, ou melhor, o que eu gostaria de deixar de mensagem, representando as 40 entidades que fazem parte do CONDES, que seja respeitado o projeto que foi assinado em 2013. O resto, gente, eu acho que nós estamos perdendo nosso tempo. Obrigado. Obrigado ao senhor Jaime. Me associo, como presidente da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano, me associo à sua fala. Até pedi uma parte, mas eu vi que tu não ias querer conceder uma parte, não tem problema. Mas, aproveitando os vereadores da Palhoça que se encontram aqui, as autoridades, prefeito e vice-prefeito de Biguaçu, me ajudem se tem algum vereador de Biguaçu aqui. Tu levantou a mão, visto que tu foi vereador por muito tempo, mas tu já representa. E o Dióceles de São José, Diocéles, que a gente, em parceria com o CONDES, a Comissão de Transportes e Desenvolvimento da Assembleia, que a gente faça encontros nesses locais, que são os locais muito mais adequados, deputada disse, do que a própria Assembleia Legislativa. Temos aqui a Fiesc, temos aqui o CONDES, o CREA, o CAL, dá para se formar belas reuniões de trabalho nesses locais para preservar o máximo possível o projeto original do contorno viário da Grande Florianópolis. Então, existem algumas solicitações também de réplicas aqui, mas eu só vou conceder as réplicas após a manifestação do senhor Luiz Fernando Castilho, nesse ato representando a NTT. Bom dia a todos. Queria inicialmente pedir desculpas pelo meu atraso. Infelizmente, o voo atrasou um pouquinho, não consegui chegar em tempo, já foi justificado, né? Queria cumprimentar o deputado Espírito Amin, as demais autoridades que estão presentes nessa audiência, cumprimentar o presidente da mesa, o deputado João Amin, o Gilmar, que é nosso coordenador, e o Pitanta, que está com muita frequência conosco em Brasília para tratar desse assunto. Eu tenho feito ou via de regra, nós fazemos algumas reflexões na agência em relação a essa questão de o que é o que é a parte técnica e o que é a parte política da coisa, né? E a reflexão ela é muito direcionada a isso. Será que existe uma diferenciação entre essas duas questões? Nós entendemos que não existe ou que não deve existir uma separação entre o que é política e o que é a questão técnica, seja desse projeto, seja de qualquer outro projeto de engenharia, enfim. Por que isso? Porque a boa parte dos senhores que estão aqui foram legitimamente eleitos e são representantes legítimos da população desse estado, desses municípios, enfim. E nós temos, sim, como engenheiros, escutá-los. O nosso papel como engenheiros é trazer ou fazer uma tradução do que se espera, do que a população espera de um determinado projeto em termos técnicos. Essa é a nossa missão como engenheiros. Nós sabemos como fazer isso, mas muitas vezes nós não sabemos quais são as expectativas da população. Esse contorno ou uma concessão de rodovias, ela não é um fim em si mesmo. Ela existe para servir a população. E se ela não servir, de que adianta todas as normas técnicas de engenharia estarem sendo cumpridas? Não adianta de absolutamente nada. Por isso, esse tipo de evento é extremamente importante, é extremamente relevante para a agência, porque nós precisamos ouvi-los, nós não somos donos da verdade. Claro que nós temos a missão, como técnicos, de defender a boa técnica, mas também temos a missão de traduzir as questões políticas, os anseios da população em questões técnicas. É para isso que nós estamos aqui. Eu vou tentar responder rapidamente, até em relação ao tempo, são só 3 minutos. Eu vou tentar ser rápido, mas de trás para frente. O projeto,
nós não pretendemos alterá-lo, tá? Já respondendo a questão, não é nosso interesse alterá-lo. Temos sim uma questão de cronograma, que o Dr. Roberto Salom falou no início, e foi comentado, essa obra, se for olhada no início do contrato, é uma obra que está atrasada, mas eu diria que foi um atraso bom. Por quê? Porque se aquele projeto que estava sendo vislumbrado lá no início fosse aprovado e fosse executado, ele não estaria atendendo os anseios da população aqui de Santa Catarina. Isso precisa ficar claro. Então, foi um atraso, mas foi um atraso bom. O projeto, hoje, nós entendemos que ele está atendendo aos anseios da população. Então, esse é um ponto que é bastante relevante. Em relação, eu queria responder especificamente ao engenheiro José Antônio, do CREA, em relação à qualidade dos engenheiros. Eu acredito muito na qualidade dos engenheiros do Estado de Santa Catarina ou dos engenheiros brasileiros que têm uma competência mundial reconhecida. Isso sem a menor sombra de dúvida. Eu não me incomodei com as palavras do Pitanta, porque, assim, as críticas, os elogios são muito bons, é óbvio, que a gente entende que o caminho que está sendo trilhado é um caminho correto, que está atendendo, mas as críticas são aquelas que nos fazem crescer. Cada um a seu jeito, fazendo as críticas ou fazendo os elogios, elas têm que ser vistas como uma forma, uma possibilidade da gente crescer, da gente aprender, e é isso que eu percebo, assim. E por que eu estou falando isso? Esse projeto que está sendo discutido, ou a alteração do projeto lá do quilômetro 220, eu entendo que ele segue todas as normas de engenharia. E isso nós não temos a menor sombra de dúvida. No entanto, eu também não tenho a menor sombra de dúvida que não é um bom projeto. Não é um bom projeto sob o ponto de vista técnico, com uma série de entrelaçamentos, com uma série de pontos de conflito. E o projeto antigo é o projeto que foi inicialmente pactuado lá em 2013, é o projeto que hoje, sob a ótica da agência, ele atenderia de uma forma mais adequada, tanto sob o ponto de vista de engenharia, quanto do ponto de vista de segurança viária. Ele pode sofrer alguns ajustes, sem dúvida nenhuma. Para isso, o engenheiro Saporiti ele apresentou uma proposta que ela está sendo analisada pela agência, tá? Sem querer tomar muito tempo dos senhores, assim que a concessionária já foi demandada para fazer os novos estudos, os novos ajustes, assim que esse novo projeto estiver concluído sob o ponto de vista técnico e aprovado no âmbito da agência, os senhores têm meu compromisso de trazer esse projeto aqui para que ele seja discutido num grupo de trabalho. Tá? É o nosso compromisso, é o meu compromisso. Eu não vejo uma possibilidade desse projeto dar certo sem o nosso comprometimento e sem o apoio dos senhores. Foi o que tá? o Jorge Bastos nos falou lá também. Sem dúvida nenhuma, esse foi o compromisso da nossa diretoria, do Dr. Jorge Bastos. Eu acho que alguém quer... Ô, Palito, leva ali. Doutor, peço licença para interromper, porque eu tinha transmitido essa palavra do Dr. Jorge Bastos, proferida numa reunião de que o engenheiro Luiz Carlos Castilho participou, antes, na reunião no dia 22 de março, presente o prefeito da Palhoça, o deputado João Amin, na reunião seguinte, presente o vereador Pitanta, sempre o Amaro junto comigo, e eu transmiti isso em várias ocasiões, de que este era o compromisso da ANTT como instituição governamental. Não posso falar em nome de outros agentes, mas é um compromisso de governo. E eu quero agradecer a sua participação aqui, além do Gilmar, do Paulo, da Artéries, porque o senhor está colocando publicamente aquilo de que eu era fiador. A ideia básica é tomar como ponto de partida a diretriz de 2013, pactuada com o governador e com os prefeitos da época, incluindo o então prefeito de Palhoça, que era o Pitanta, definiu em nível executivo, ou seja, como projeto detalhado, vence aqui, num grupo
não é assunto de audiência pública, é um assunto técnico. A diretriz está respeitada. Logo, o que se trata agora é de dar o passo técnico. Então, eu quero agradecer, cumprimentar o deputado João Amin pela realização desse encontro, e não tenho dúvida, a deputada Dirce também, não tenho dúvida de que o COMDES, mais o superintendente da região metropolitana, o Cássio Taniguchi, vão executar reuniões, espero que a Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano e os deputados participem também, em cada município. Biguaçu já tem o seu plano diretor contemplado, o traçado. Tem que fazer o plano de ocupação do uso do solo na área limpa. São José tem que ter isso, por isso peço ao ex-prefeito Dioceles Vieira, meu amigo, por isso que eu me dirigi a ele, para que ele transmitisse ao Germano Vieira, seu sobrinho, seu tio, para que levasse a nossa palavra também. Tenho certeza de que, junto à Câmara de Vereadores de Palhoça, foi adequado pedir que também Palhoça tenha, talvez até a prioridade, não me cabe fazer o roteiro, mas as 3 câmaras de vereadores, convidando vereadores dos municípios mais próximos, têm que decidir, porque a autonomia do município é uma coisa muito séria, e ela, muitas vezes, pode se postar em conflito com o interesse da região. Por isso, esse trabalho de harmonização vai ser muito importante se o COMDES, como disse aqui o nosso atual coordenador, o Jaime Zilioto, assim como os antecessores e os sucessores, eu costumo dizer, que o COMDES participe com a representatividade de 40 entidades da nossa região. Falei demais, mas acho que este é um momento muito importante para transformar o contorno viário da Grande Florianópolis no melhor instrumento, em termos de eficácia, de eficiência, para o desenvolvimento urbano da região. Não apenas deste município, mas da região como um todo, já que a obra realmente é de interesse para o Mercosul, não apenas para a nossa região. Muito obrigado. Depois das palavras do deputado, eu fico até encabulado de prosseguir, mas vou tentar seguir na mesma altura do deputado, apesar de saber que já é impossível de antemão. Mas esse é o nosso compromisso de manter o máximo possível o projeto inalterado. Claro que um projeto dessa magnitude, alguns ajustes se fazem sempre necessários, né? Eu tenho certeza que, como o deputado falou, a gente está muito bem representado aqui pelo Gilmar, que é nosso coordenador. Eles são os nossos olhos e ouvidos aqui. O que ele falar, está falado. É o meu CPF, o Gilmar carrega aqui, junto com o Alberto Salceda, que é o nosso outro colega de carreira. Tá? E, para concluir, especificamente em relação à questão da praça que foi desativada, também foi uma demanda que nos foi apresentada pelo deputado, salvo engano, em 2014. Tá? Eu assumi a superintendência há pouco mais de um ano, não tinha conhecimento dessa demanda, que foi me trazida há pouco mais de um mês, e vocês vão ter meu empenho de tentar regularizar. Já existe toda uma estrutura ali que pode ser aproveitada, não existe razão de não aproveitar uma estrutura daquela que já foi concluída. Dentro em breve, a gente vai encaminhar a demanda para a concessionária para saber quais são as adequações que são necessárias para trazer um pouco mais de conforto e de segurança para os caminhoneiros. Então, são esses os pontos. Se alguém precisar de mais algum esclarecimento, nós estamos à disposição aqui. Bom, queria agradecer de sobremaneira até o deslocamento, o desafio que foi para o doutor Luiz Fernando estar conosco hoje aqui em Florianópolis, nessa importante audiência pública. Esses encaminhamentos, essas sugestões de encaminhamentos, tanto do doutor Jaime Zilioto, quanto do deputado federal Espírito Amin, são muito importantes. A gente vai contar com a ajuda dos amigos que se encontram aqui da Palhoça, de Biguaçu e também de São José. Então, para finalizar a audiência pública,
eu vou conceder 30 segundos a pedido, depois de muita insistência, ao deputado estadual Roberto Salum, 30 segundos ao vereador Pitanta, e quem vai finalizar a audiência pública é o superintendente da SUDEF, o senhor Cássio Taniguchi. Eu peço objetividade, a gente não pode ultrapassar o tempo aqui da 13h no plenário, então eu peço essa objetividade, até porque a gente já avançou bastante o horário do uso do plenário, e agradecer de sobremaneira todos que se encontram até esse horário aqui, nessa audiência pública que está sendo muito produtiva. Então, 30 segundos ao deputado Roberto Salum. Eu proponho para que esta audiência pública encaminhe a Procuradoria da Assembleia Legislativa, no sentido de entrar na Justiça o mais urgente possível, pedindo a suspensão do pedágio até o término da construção do contorno viário. É o mínimo que nós podemos pedir. Muito obrigado. Obrigado, deputado Salum. A assessoria da comissão vai anotar a sua sugestão. Com a palavra, o vereador Pitanta. Eu gostaria de, aqui, me expressei, no qual critiquei a entidade e alguns engenheiros aqui presentes, pedir desculpa ao engenheiro eletrônico, o engenheiro Gava, Luiz Castilho e Saporite, que é meu amigo de muitos anos, e mais alguns engenheiros que estiver aqui presente. É a minha indignação, porque a mudança do projeto, Esperidião, a mudança desse projeto, veio sim atrapalhar a grande Florianópolis, com mais de 1 milhão de habitantes da nossa região. Deram preferência ao anel viário, que é o pessoal que vem... Mais 10 segundos, deputado Pitanta. Então, isso é que eu estou revoltado. Peço aqui desculpa que eu falei, porque esse projeto veio prejudicar a grande Florianópolis, não só a Palhoça, não. Eu represento meu município. E depois de acontecer, vai acontecer... E depois das palavras do nosso presidente aqui... Mais 10 segundos, deputado Diz que o projeto é o mais viável, então, para mim, já está sacramentado. Obrigado a todos. E peço desculpa. Então, com a palavra, para dirimir as últimas dúvidas da reunião, o superintendente Cássio Taniguchi, só para o fechamento dessa nossa audiência pública. Inicialmente, presidente, eu gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa de convidar tantas e tão representativas autoridades para falar sobre esse assunto, da mobilidade e, sobretudo, do uso do solo ao longo do nosso contorno. Cumprimentar também o nosso deputado federal Esperidião Amin pela defesa constante que tem realizado sobre os assuntos de Santa Catarina. Cumprimentar também os representantes da NTT, Castilho, bem como o Gilmar, que sempre têm nos atendido sobremaneira com cavalheirismo e bastante eficiência. Só em relação à questão do Dilson, que apresentou a travessia de Santo Amaro da Imperatriz, queria dizer que a 282 está dentro do processo de concessão. Né? Indo ao ponto? Opa. Que fez a pergunta foi o Dalponto, né? Desculpe. Em relação a 282, há todo um processo de concessão da 282, que está sendo avaliada no nível federal, em Brasília. Há, sim, uma diretriz traçada para a opção da 282 passando por Santo Amaro da Imperatriz, retirando, portanto, aquele trecho que hoje é um trecho urbano, absolutamente urbano, desviando todo esse complexo de pessoas que se dirigem ao Planalto. Portanto, é uma definição ainda preliminar, estão sendo feitos estudos para viabilizar a 282. Se não me engano, 282 está muito mais viável na região oeste do estado do que esse trecho aqui perto da capital. De qualquer maneira, está sendo realizado. E, finalmente, também para a questão que o deputado Esperidião Amin colocou das reuniões com as câmaras de vereadores. Eu tenho realizado várias reuniões com os senhores vereadores dos vários municípios da região, colocando
os planos de mobilidade, de que maneira serão implantados. Também falei com a Zena, e aí transmito também ao nosso coordenador, Jaime Zilioto, de que uma reunião com uma Câmara de Vereadores é necessário ter pelo menos uma diretriz, né, de que tipo de uso, grandes equipamentos, grandes indústrias, enfim, coisas, e também a necessidade, obviamente, de implantação de acessos que não tenham, obviamente, interferência sobre ao contorno da Grande Florianópolis. Portanto, eu acho que a gente tem que amadurecer um pouquinho mais o PDUI, o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, que seria um instrumento para a definição do macrozoneamento da região metropolitana, é um instrumento fundamental. Nós estamos tentando contratá-lo o mais rapidamente possível. Esse instrumento, PDUI, tem que ser, obrigatoriamente, ser discutido pela sociedade, avaliado em todos os municípios. Aí sim, é importante que todas as câmaras de vereadores participem do processo. E, ao mesmo tempo, esse PDUI tem que ser aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado. Somente depois dessa aprovação é que os municípios estarão obrigados, por lei, pelo Estatuto da Metrópole, a adequarem os seus respectivos planos diretores ao PDUI. A exceção, talvez, de São José, que já realizou, já vem realizando a atualização do plano diretor, já levando em consideração os aspectos mais importantes em relação ao plano de mobilidade e os novos acessos, eu acredito que os outros municípios poderão também seguir o mesmo caminho. Portanto, mais uma vez, deputado João Almim, parabéns pela iniciativa. Também parabéns a todos aqueles que participaram desse processo, tanto a Fiesc, as entidades do CONDES, enfim, todos, a senhora deputada também, prefeito Ramon, os vice-prefeitos, os vereadores, e realmente estaremos todos juntos, abraçados, para que nós tenhamos o melhor plano para a região metropolitana de Florianópolis. Obrigado. Muito obrigado, senhor Cássio Taniguchi. E como fechamento, me alerta o senhor Egídio Martorano para que o tema ocupação do solo continue em debate como encaminhamento desse encontro aqui, que depois de queda de luz, de troca de local, aconteceu de uma maneira muito positiva, e quem eu gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês, mas sem antes dar um aviso muito importante, aproveitando o seleto grupo que se encontra aqui e nos acompanharão, não só agora ao vivo, mas também na reprise da TV da Assembleia Legislativa. No dia 21, agora, na quarta-feira, às 9 horas da manhã, nós temos uma visita in loco às obras do contorno viário da Grande Florianópolis, e o ponto de encontro é o estacionamento, a entrada da empresa Proativa, aonde se tem o início do contorno viário, seguindo a distância de 15 quilômetros do centro de Biguaçu, pela BR-101, fazendo o retorno em Tijuquinhas e voltando até chegar ao ponto de partida. Convido a todos vocês para fazer essa visita em loco, até porque hoje, logo após o Bom Dia Santa Catarina, eu fiz questão de agradecer, ligando ao Renato Igor, mas a conversa entre o Renato Igor e o Rafael Faraco ficou um pouco confuso. Na conversa deles, parecia que não existia mais, não iria mais ocorrer essa visita. E ele até me pediu para eu amanhã fazer a lembrança novamente, já que vai ser feito novamente o convite no Bom Dia Santa Catarina. Então, eu queria agradecer a presença do Luiz Fernando Castilho, superintendente de infraestrutura rodoviária da NTT, a deputada Dirce Radechad, o senhor Cássio Taniguchi, o vereador Pitanta, o deputado federal Espiridião Amin, o Paulo Castro, da Autopista Litoral Sul, o Gilmar Cardoso, também representando a NTT, o Egídio Martorano, da Fiesc, representando nesse ato, o Glauco José Corte, o presidente daquela instituição, e o prefeito Ramon de Biguaçu. Muito obrigado a todos.